Boa noite a todos. Cumprimento os aqui presentes, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Declaro abertos os trabalhos da reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, da Família e dos Valores Cristãos, criada pelo ato número 286, de 7 de fevereiro de 2023. A Frente Parlamentar tem como objetivo debater, promover e desenvolver ações no âmbito da Assembleia Legislativa em defesa dos valores da vida e da família, além de defender os princípios, valores éticos e morais cristãos, tendo como presidente a minha figura, o deputado Alcântara Filho, e sendo composta por outros colegas parlamentares. Na presente reunião, nós debateremos a nossa lei que está sendo atacada judicialmente e também faremos o debate sobre o lançamento do programa Escola Sem Doutrinação. Passada a formalidade da abertura, vou convidar aqui o nosso pastor Bruno Caetano para que possa fazer uma oração e, a partir daí, eu abro apresentando todos os presentes e fazendo os devidos registros. Oremos. Santo Deus, não precisamos invocar a Tua presença, porque a Tua palavra nos garante que onde houverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estará presente. E por isso temos convicção plena da Tua presença nesse lugar. E dessa forma Te damos o protagonismo e também a condução de cada trabalho que acontecerá aqui. Pedimos sabedoria, discernimento, porque sabemos que as nossas armas são espirituais, mas também precisamos ser sábios, prudentes, para, através das estratégias naturais, conseguir que o Teu reino avance e que o inferno recue. Que o Senhor possa nos capacitar, possa usar a figura do deputado Alcântara como aquele que tem sido esse grande mobilizador e feito uma grande diferença nesse Estado. Nós precisamos do Senhor e Te pedimos que tome o Teu lugar aqui nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Passo, então, aqui a fazer os registros ao lado do pastor Bruno Caetano, que já foi apresentado e fez a oração inicial. Vou registrar aqui também, dispensa comentários, a figura da Maguinha Malta, a qual eu agradeço imensamente a presença, a valorosa presença, representando também neste ato o senador Magno Malta, que é o nosso principal defensor desses princípios no Congresso Nacional, é quem por muitos anos lidera e liderou este movimento em favor das crianças, em favor da vida, da família e dos valores cristãos. Está travando uma enorme batalha, depois certamente Maguinha falará, mas enquanto ele está lá, nós estamos aqui também, e nesses frontes a gente tem a promessa de que seremos mais do que vencedores. Então, por isso, eu quero agradecer a presença de todos, registrando a presença do pastor Eduardo Tonoli, da Assembleia de Deus de Domingos Martins, pastor Sérgio Junger, que é presidente da Associação dos Capelões do Espírito Santo, pastor Paulo Roberto Alves Campos, da Assembleia de Deus em Vila Velha, pastor Doriedson Vieira, Comunidade Cristã Surfista de Cristo da Serra, e o pastor Diego Casoto, que preside, ambos fazem parte da diretoria da Liga de Pastores Conservadores, também da Serra, pastor Joel Freire, representando a Convenção SEADES, e lidera o Conselho Político da mesma, minha professora, cantora, vem singles novos por aí que eu já estou sabendo, irmã em Cristo Ilza Rodrigues, foi minha professora na 3ª e na 4ª série, irmãos, uma mulher de Deus, e é jovem, me deu aula muito jovem, e foi secretária de Educação no município de Aracruz, quando eu estive como vereador, e lá nós tivemos importantes enfrentamentos sobre este tema, e a presença da Ilza muito nos valoriza aqui, também registrando a presença do pastor Douglas Reale, seu muito digníssimo esposo. Pastor Adanildo Rocha, representando o pastor Evaldo, da Primeira Igreja Batista em Praia da Costa, pastor Álvaro Bertone de Lima,
amigo pastor da Manancial, pastor presidente da Manancial, Assembleia de Deus Manancial em Serra, pastor Valdo Ribeiro, meu amigo presidente da Assembleia de Deus Cadeíso em Aracruz. Vou por ordem aqui, deixa eu pegar aqui, que já está a turma de Aracruz toda aqui presente. Pastor Gilmar Ricato, também da Assembleia de Deus Cadeíso em Aracruz. Pastor Messias Reis, da Assembleia de Deus em Aracruz. Pastor Josival. Então, toma posse da bênção aí, ó. Mas é o nosso líder da mocidade, da Umadar, e aqui também vai contribuir muito com esse debate. Ficou vermelho por quê, Val? Pastor Ramires Campos, da Assembleia de Deus Nações para Cristo. Pastor José Carlos da Silva, da Assembleia de Deus em Cariacica. Pastor Bruno Caetano já foi. Caso tenha alguém ficado, depois se apresente, por gentileza. Pois bem, além de cumprimentar a todos, destacar aqui também a presença do corpo técnico desta frente parlamentar, servidores desta casa que estão transmitindo, estão gravando, na verdade, para a TV Assembleia, faz parte do regimento, então a gente quer agradecer essa cobertura, que certamente será importante para que a gente possa dar publicidade aos trabalhos desta frente, registrando que o objetivo desta reunião é que nós possamos aqui, tão somente fazer um resumo daquilo que a gente tem enfrentado, do que nós conquistamos até aqui, e mais do que isso, para que a gente possa, de fato, fazer um bate-papo a fim de traçarmos estratégias. Então, eu trago algumas ideias, algumas notícias, mas mais do que isso, o propósito de nós estarmos aqui reunidos nesta noite é para que, de fato, nós pensemos e que a gente possa construir de forma conjunta ações estratégicas, tanto para a preservação dessa lei que por ora vigora e é tão importante para o nosso Estado, como também de outras iniciativas importantes, não apenas para a igreja e para os valores que a igreja representa, mas, sobretudo, para as crianças e adolescentes capixabas. Então, esse é o nosso intuito. Passado isso, eu quero fazer um breve resumo aqui da legalidade do nosso projeto. Creio que muitos aqui estão sendo questionados quanto a isso. Antes, porém, vou falar das ações que estão sendo ajuizadas. Nós temos atualmente 4 ações judiciais em desfavor da Lei 12.479, que é a lei que dá direito aos pais de decidirem se seus filhos participam ou não das atividades de gênero nas escolas do Estado do Espírito Santo. E nós temos a ação já conhecida, que tramita no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7847, requerentes Aliança Nacional LGBTI+, a ABRAF, Associação Brasileira de Famílias pela Homoafetividade, FONATRANS, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Parte requerida, o Governo do Estado do Espírito Santo, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ministra relatora Carmen Lúcia. Essa ação, ela tramita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É sabido que a ministra Carmen Lúcia, ela deu um prazo de 5 dias para que tanto a Assembleia Legislativa pudesse se manifestar oficialmente, quanto o Governo do Estado. A Assembleia Legislativa, por meio do nosso presidente Marcelo Santos, manteve uma postura firme junto ao procurador desta casa, defendendo a constitucionalidade da lei e defendendo, sobretudo, a soberania daquilo que foi definido por voto no plenário. Nós tivemos 27 votos favoráveis, 1 voto contrário dos 30 deputados desta casa. Mas também tramitam outras 2 ações, outras 2 ações no Tribunal de Justiça. Uma delas, onde a parte requerente é o Partido dos Trabalhadores, o PT, o desembargador relator, o desembargador Dr. Fernando Zardini Antônio, e uma outra no Tribunal de Justiça, também ação direta de inconstitucionalidade, promovida pelo PSOL, cuja relatoria está
com a doutora Janete Vargas Simões. Por fim, nós temos algo atípico, eu não me recordo, não sei se Maguinha se recorda, de uma ação no Tribunal de Contas do Estado para declarar a inconstitucionalidade de uma lei que foi aprovada nesta casa e que está em vigor. Pois bem, nós temos um processo no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, promovido pelo Ministério Público de Contas. O Procurador de Contas do Estado do Espírito Santo ajuizou essa ação contra o Estado. O conselheiro relator é o conselheiro Rodrigo Chamon. Portanto, são essas as ações que, por hora, nós enfrentamos, e a gente vai debater um pouco sobre isso. Além disso, destacar aqui que a nossa lei, segundo o entendimento desta casa e segundo o nosso entendimento, ela é amplamente constitucional por alguns fatores. Primeiro, porque a nossa lei, ela não proíbe, ela não altera, como dizem essas entidades, a lei de diretrizes e bases da educação. Nós, como sabido, não temos competência para legislarmos em causas federais. E a lei de diretrizes e bases, ela traz a sua grade curricular para as escolas. O que nós estamos em vigor com esta lei é o direito dos pais da decisão de seus filhos participarem ou não. E isso a própria lei de diretrizes e bases, ela traz em um de seus artigos, que eu, salvo engano, é o artigo 12.6, a promoção da participação da família na educação. Além disso, nós temos também amparo no Tratado Internacional Interamericano de Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 12.4, que diz que a formação moral e religiosa dos filhos é direito dos pais e não do Estado. Além disso, nós temos na Constituição Federal diversos artigos, como o artigo 226, que diz que a família, base da sociedade, merece atenção especial do Estado. Temos artigos no Código Civil que dão direito aos pais e nós temos artigos também no Estatuto da Criança e do Adolescente que também ampara a nossa lei. Portanto, a nossa lei, de fato, ela é legal, ela é constitucional e ela complementa um vácuo que a legislação federal deixou. O que nós temos enfrentado, todavia, não só nesse caso, como a gente tem visto no Brasil, é a judicialização de projetos de leis que são aprovadas, seja pela Assembleia, seja por câmaras municipais, ou seja pelo Congresso Nacional, e uma decisão, por muitas vezes, política e não jurídica. Esse é mais um exemplo do que nós temos enfrentado. Recentemente, eu li uma matéria que o ministro Gilmar Mendes ele já votou favorável a um processo que derruba uma lei em um estado, salvo engano, no Amazonas, que proíbe a participação de crianças em eventos LGBT, como parada gay. Possivelmente, o STF ele formará maioria na primeira turma para derrubar essa também importante lei. Já estou finalizando aqui essa parte mais massiva da fala para que a gente possa, de fato, promover um debate. Mas fato é que essa lei ela não foi vetada. Primeiro, ela foi aprovada aqui nesta casa contra o parecer da Procuradoria, e não estou me referindo à Procuradoria-Geral, o procurador designado para a avaliação jurídica desta lei na Comissão de Constituição e Justiça foi contrário. Ainda assim, nós conseguimos fazer um debate no plenário e revertermos isso para a aprovação da lei. Essa lei ela não foi vetada pelo governador Casagrande, também não foi por ele sancionada, ocorreu a sanção tácita e a promulgação pelo nosso presidente, de acordo com o que diz a Constituição do Estado. E essa lei só vigorou até hoje, acredito eu, que por um milagre. E eu acredito que tão somente um milagre pode fazer com que ela não seja derrubada mediante a tantos ataques. Essa é a minha visão. Além disso, já encerrando essa primeira parte da minha fala, eu havia comentado numa reunião não tão ampliada como essa, de que nós temos outros projetos
importantes desse enfrentamento. Nós temos um projeto também que tramita nesta casa, que é o projeto Escola Sem Doutrinação, que ele é mais amplo do que esse que tão somente dá o direito aos pais de decidir se seus filhos participam ou não de atividades de ideologia de gênero nas escolas. O projeto Escola Sem Doutrinação visa dar o direito dos pais decidirem, como diz o Tratado Internacional de Direitos Humanos, de qualquer conteúdo moral ou religioso que seja aplicado na sala de aula, que de fato ele tenha o prévio conhecimento e consentimento dos pais. Essa é a nossa próxima batalha. Além disso, através da nossa frente parlamentar e da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, nós vamos começar ainda essa semana um outro tipo de enfrentamento. Nós vamos levar uma cartilha, preparamos através do nosso corpo jurídico, uma cartilha que dá aos alunos, os estudantes, o conhecimento dos seus direitos na sala de aula. Esses direitos que vêm sendo vilipendiados. Por exemplo, nós temos lá na Serra, não só na Serra, mas os senhores devem estar sabendo de outros movimentos de doutrinação, sem ser ideologia de gênero, como também a questão do Exu nas escolas, que é um movimento que está institucionalizado, infelizmente, no Estado do Espírito Santo. São diversas escolas estaduais e municipais, e os pais que combatem isso, os alunos que tentam se recusar a participar desse tipo de atividades, eles estão sendo perseguidos, estão sendo ameaçados e muitas vezes não sabem os seus direitos. Portanto, hoje é o Dia do Estudante, por isso, essa data marcante para que nós pudéssemos estar realizando essa reunião. Portanto, passei um panorama geral. Agora, eu quero franquear a palavra para que a gente possa conhecer a diversidade de pontos de vistas, caso haja aqui, mas mais do que isso, para que a gente possa debater. Eu trouxe aqui 2 passos, o projeto de lei Escola Sem Doutrinação e a cartilha, mas eu creio que nós podemos fazer muito mais do que isso, seja como um papel social tão importante que a igreja tem no Estado, seja através da nossa frente parlamentar e da Comissão de Proteção à Criança aqui na Assembleia Legislativa, seja com a luta do senador Magno Malta, representado pela Maguinha Malta no Congresso Nacional. A gente precisa fazer muito mais do que isso. As nossas crianças estão sendo atacadas, os nossos estudantes no Estado do Espírito Santo estão sendo atacados por uma ideologia, por uma doutrinação, seja política, seja religiosa, que tem, de fato, causado estragos sem precedentes. E eu também gostaria de ouvi-los, nesse sentido, depoimento de quem, de fato, tem sofrido isso na ponta. Portanto, vou franquear a palavra primeiro a Maguinha e depois aquele que quiser fazer o uso, fique à vontade. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso querido deputado Alcântara, agradecendo mais uma vez pelo convite de poder estar aqui nessa audiência tão importante, representando meu pai. Devido à luta de muitos anos, né, na CPI da pedofilia, teve seu início no ano de 2008 e descortinou ao Brasil esse crime tão terrível, talvez dos piores, não é? E uma CPI bastante produtiva, o Brasil inteiro acompanhou, né, os casos e prisões, desde gente de toga a políticos, a cidadãos comuns, padres, pastores. Infelizmente, é um crime que está enraizado dentro da sociedade de uma forma geral. E essa luta nunca parou. Depois da CPI da pedofilia, veio a CPI dos maus tratos infantis, que deram muitas contribuições ao Brasil. Falando da CPI da pedofilia, eu gostaria de destacar aqui rapidamente 3 legados muito importantes da CPI da pedofilia, que foi a criminalização da posse de material pornográfico. Não havia legislação no Brasil para crime cibernético dessa natureza até então. Pastor Marineusto.
criminalização da posse possibilitou a prisão de indivíduos em posse desses materiais. Antes, o indivíduo era abordado com um computador, um laptop, seja o que for, cheio de pornografia infantil, e ele simplesmente dizia: não pertence a mim, a polícia não podia fazer nada. A criminalização da posse, então, possibilitou que essas pessoas fossem criminalizadas, inclusive somente pela posse. Ah, não é meu, não importa, está na sua mão. Esse foi um avanço muito importante, assim como a lei da infiltração, que permitiu as infiltrações, as operações da Polícia Federal, principalmente em casos como esse. Hoje, quando a gente vê no noticiário casos sendo deflagrados, pessoas presas, deve-se à lei da infiltração. E a Lei Joana Maranhão, que foi um avanço muito grande também, porque antes da Lei Joana Maranhão, o crime de pedofilia começava a se contar a sua prescrição no momento em que o crime acontecia. E a Lei Joana Maranhão possibilitou com que a contagem começasse a acontecer. Hoje a contagem começa a acontecer a partir do momento que a pessoa abusada, a vítima, faz 18 anos. Inclusive, na época foi bem emblemático, a própria Xuxa, né, falou do caso dela em público e contou e disse que queria delatar o seu abusador. Então, dentre muitos avanços, muitas contribuições, essas três são muito importantes, vigoram até hoje, mas muitos avanços no sentido também de fazer com que as plataformas se posicionassem. Nós não tínhamos plataformas digitais naquela época, nessa quantidade que nós temos hoje, né? A internet não tinha avançado tanto. Começou-se lá atrás com o Orkut, né? O famoso Orkut, que depois veio o Facebook, tá? Mas naquela época era o Orkut. A CPI da pedofilia travou um grande embate com a Google, porque a Google foi obrigada pelo Brasil, através da CPI da pedofilia, que tem poder, toda CPI tem poder de polícia, né? A CPI da pedofilia fez algo inédito, quebrou o sigilo da Google. Isso foi notícia no Brasil inteiro. Isso não foi fácil, porque a princípio eles, né, se negaram, e realmente é difícil a comunicação com essas empresas, mas quando se faz um trabalho sério, e graças a Deus, naquela época, nós ainda tínhamos a justiça do Brasil funcionando de maneira normal, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente tem visto hoje são aberrações. Inclusive, esse testemunho, esse relato que o deputado Alcântara acabou de falar, nós estamos diante de aberrações, não é? Tudo ao contrário, tudo invertido, coisa que nunca aconteceu, ação por Tribunal de Contas. A gente fica, a cada dia que passa, a gente fica mais estarrecido com as aberrações que a gente vê, mas naquela época foi um esforço conjunto da CPI da pedofilia com a Polícia Federal, com uma instituição chamada Ministério Público, que ajudou demais, que fez parte disso, para que ocorressem esses avanços. Infelizmente, nós falamos dessa legislação, dessas legislações aprovadas, mas hoje um pedófilo é preso, a gente sabe, não fica preso, não é? O que a gente vê são aberrações, o que a gente vê são, não saindo do tema, porque acho que isso não sai do tema, a gente precisa de falar do que a gente está vivendo. O que a gente vê hoje são bandidos, condenados, sendo soltos, e gente inocente sendo presa. Então fica até complicado a gente falar e a gente querer dar passos na direção de legislações que funcionem, né? De aumentar, de fazer tipos penais, de aumentar penas de crimes como esse, vivendo num ambiente de extrema, não sei se eu posso falar que é insegurança jurídica, acho que nós já passamos, e muito disso, né? De somente insegurança jurídica, mas penso que movimentos como esse, comissões instaladas como essa, nos âmbitos das casas legislativas, nos estados,
até mesmo em âmbito municipal, para que haja discussão, para que tenha pessoas sérias à frente, faz com que a gente consiga avançar. Fato é que essa lei aprovada aqui no Estado do Espírito Santo foi um avanço muito grande, e nós não podemos realmente, de fato, aceitar que uma lei como essa seja derrubada ou mesmo declarada inconstitucional, quando nós sabemos que não é. E isso porque nós vivemos um tempo de extrema ideologização, de extrema sexualização das nossas crianças, e é disso que se trata, tudo que a gente tem visto, tudo que foi falado aqui. E nós, enquanto sociedade, e aqui falo como cristã que sou, evangélica, aqui com pastores, nós enquanto sociedade e nós enquanto igreja, não podemos nos omitir do nosso papel. É sim papel da igreja, e eu penso que se a educação deve ser feita lá na escola, no sentido de, essa cartilha é muito importante, não é de alertar as crianças, mas se não está sendo feito, se o poder público, ao invés de fazer o que tem que fazer, desfaz, a igreja precisa assumir esse papel. A igreja precisa se comprometer com essas pautas e ser um agente que prega o Evangelho, que prega a salvação em Jesus Cristo, mas que também trabalha no sentido de formar cidadãos. Isso é muito importante. Eu penso que quando a sociedade chega no ponto que chegou a nossa, mais do que nunca, a igreja não pode se omitir, e eu quero agradecer aqui a todos os pastores, representantes de líderes que estão aqui hoje, porque reuniões como essa, de união de forças, nós entendendo realmente o nosso papel e o nosso chamado nisso enquanto igreja, é que realmente vai fazer com que nós possamos ter os avanços necessários e aquilo que a gente precisa. O mandato do senador Magno Malta, do meu pai, posso falar em nome dele aqui, está à disposição, como sempre, né, principalmente no que diz respeito a essas causas. A gente vem conversando, né, Cassoto? Com o Cassoto, com os pastores que representam a Liga Conservadora da Serra, por conta das denúncias, inúmeras denúncias recebidas, recentes inclusive por eles, com relação a esse tipo de coisa dentro de escolas, e estamos conversando sobre levar para uma audiência pública também essas denúncias lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que tem a senadora Damares hoje como presidente. Fato é, nós precisamos nos unir realmente, juntar forças para nos levantarmos nesse tempo contra tudo isso, e essa investida grande que nós sabemos que não é meramente ideológica, não é meramente uma questão política, nós sabemos que é realmente espiritual, é uma batalha espiritual que nós estamos vivendo, e nós, a igreja, precisamos estar de mãos dadas e tomando realmente as rédeas e à frente disso. Muito obrigado. Como dito, fica franqueada a palavra, para que a gente possa, de forma breve e sucinta, apresentarmos as visões de contribuição que nós tenhamos, ou eventualmente algum testemunho de doutrinação que de fato tem ocorrido nas nossas escolas capixabas. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Diego Cassoto, da Missão Serra, e também estamos juntos na Liga de Pastores Conservadores. Tivemos um contato mais próximo com o deputado Alcântaro, que foi muito solícito. A partir do momento que nós passamos a receber algumas denúncias, como a nossa amiga Maguinha falou, nós passamos a receber uma sucessão de denúncias de doutrinação de cunho religioso, mas que, ao conversarmos, inclusive, com o deputado Alcântaro, trouxemos, inclusive, no caso, uma sugestão de
de iniciativa de projetos de lei, e ele já tinha um projeto em andamento, e que para nós foi uma surpresa muito positiva, muito boa, de uma lei que abarque toda e qualquer forma de doutrinação nas escolas. Na cidade da Serra, o que está acontecendo é o que está acontecendo provavelmente em todas as nossas cidades aqui. Nós tivemos um evento oriundo da iniciativa Exu nas escolas, que o deputado Alcântara já está nessa luta há algum tempo. Nós percebemos numa escola estadual um evento que avançou e superou os direitos da escola, em detrimento, inclusive, do direito dos pais de cercear os seus filhos de participarem daquilo. Nós trouxemos publicidade ao fato, e o que nós percebemos ao trazer a publicidade é que uma enxurrada de novas denúncias passaram a acontecer, e que provavelmente nossos jovens, nossas crianças, nas nossas igrejas, estão sendo apresentadas a episódios de doutrinação política, religiosa, doutrinação de gênero, e eles sequer têm o conhecimento de que isso é algo lesivo por serem crianças, na sua inocência, né? E agora, mais recente, nós também tivemos um episódio já em escolas municipais, o absurdo de, dentro de sala de aula, se ensinar a fazer uma oferenda matando galinha, coisas, para nós, somos servos do Senhor, é absurdo. Antes, uma visita a um terreiro de candomblé, rituais às crianças, para que elas se conectem aos seus ancestrais. Nós somos todos servos do Senhor Jesus, nós compreendemos que esses rituais, que de fato são rituais, não são apresentações culturais. E hoje, ao trazermos essa demanda ao deputado Alcântara, ele nos abriu as portas. E por que eu estou falando isso? A partir do momento que nós, ali entre os membros da Liga de Pastores Conservadores, todos aqueles pastores que se aproximaram estão ali, passamos a tratar sobre esses assuntos dentro das nossas próprias igrejas, os pais e as crianças passaram a ter conhecimento de que tudo aquilo ali avançava os direitos da escola, e passaram a nos trazer assuntos. Com essas denúncias nas mãos, nós temos um instrumento fantástico, que é a própria Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Alcântara. Da criança e do adolescente, desculpe. E é um canal de pressão e que fortalece, inclusive, a iniciativa de lei. Não por coincidência, nós recebemos um convite do senador Magno Malta, a Maguinha está aqui também o representando, e nós montamos uma comissão que estará a partir de amanhã, nós estamos embarcando para Brasília. Nós vamos passar uma semana inteira lá, e conversei com o gabinete do deputado para que nós pudéssemos levar também tudo que está sendo tratado. O senador Magno, que irá nos receber e irá nos conduzir, ele tem ciência das lutas que estão sendo travadas aqui no Espírito Santo, mas à medida que nós, de alguma forma, consigamos fazer com que todos esses irmãos em Cristo que estão nos seus estados estão lutando lutas como essa que está sendo travada aqui, que nós nos unamos em uma única voz, né, deputado? A força externa, a força em nível federal, ela influencia o que está sendo a batalha jurídica aqui, né? Infelizmente foi para a primeira turma do STF, a gente sabe que muito provavelmente as condições não vão ser as que a gente espera, mas à medida que diferentes frentes em diferentes estados, essa é a nossa sugestão, né? Eu creio que o deputado e o seu gabinete já estão fazendo isso, o senador também já está fazendo isso, nós estaremos lá para incentivar ainda mais, né? Mas leis exatamente como essa, sendo levantadas em diferentes estados, e também no nível federal, é uma pressão a mais nos organismos jurídicos, aí, nos órgãos jurídicos, para que essas medidas de inconstitucionalidade não avancem, ou pelo menos sejam cerceadas. Nós observamos que a postura da Câmara pelo presidente foi uma postura muito benéfica. Entretanto,
o nosso governo do estado já se manifestou de maneira contrária, né? E os entes políticos, eles se movem a partir da pressão dos populares, né? E nós, servos do Senhor, líderes cristãos, nós temos uma influência muito positiva na sociedade. Só que nós temos observado que tem faltado o conhecimento dos nossos próprios irmãos acerca do que está acontecendo. É bem provável que entre nós aqui, pastores, os senhores não saibam que na Serra tem passeio escolar para terreiro de candomblé, tem aula de como fazer uma oferenda. E se nós não sabemos que isso está acontecendo na Serra, aqui na Grande Vitória, provavelmente isso também está acontecendo nas nossas cidades, em Aracruz, em Vila Velha e nos demais lugares. O instrumento que nós, líderes, temos é o conhecimento. Aplicar esse conhecimento aos nossos irmãos. E a partir do momento que essas denúncias vierem, e acreditem, elas vão vir, conduzimos as autoridades, ao deputado, ao próprio senador Magno Malta, que está também com o gabinete aberto acerca disso. E eu tenho certeza que essa pressão, nesse período fundamental, ela vai surtir efeito. E, mais do que isso, o Senhor Jesus está conosco. Essa batalha não é nossa apenas. Essa batalha é do nosso Senhor. Então, gostaria de fazer essa contribuição. Agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor Diego. Aqui é importante destacarmos que nós temos duas frentes. Como dito, tem a questão da Lei 12.479, que nós estamos enfrentando esses ataques com judicialização, eu ia falar judicializamento, mas está errado, tentando, né, de fato, fazer com que prevaleça algo que, como dito no início, não procede, que é a inconstitucionalidade. Então, buscarmos aqui estratégias de como a gente vai enfrentar isso, se vai ser só na oração, se nós temos que nos posicionar de alguma forma em relação a isso. Eu estou aqui para ouvi-los, mas a outra questão, que é a doutrinação de uma forma maior, que a gente tem enfrentado. Antes, porém, só registrar que em relação a esse projeto também, Maguinho falou da senadora Damares, na última semana eu conversei com ela, para que ela pudesse, através da Comissão também de Direitos Humanos, marcar uma visita nossa ao STF para que a gente pudesse despachar com a ministra Carmen Lúcia, fazer o máximo do nosso papel, em que pese a gente, infelizmente, a saber qual que é a posição deles. Mas a gente tem que fazer o nosso máximo. Quem sabe, né? Quem sabe. No atual momento. Exatamente. Então, pode ser que, de fato, a gente consiga esse milagre, como foi dito aqui no início. Mas nós temos a doutrinação de uma forma geral, e aí o pastor Diego trouxe a questão do Exu nas escolas. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas eu vou aproveitar aqui para falar rapidamente sobre isso. Em novembro do último ano, outubro do último ano, nós tivemos uma denúncia que foi na Escola Maria Ortiz, de que estava havendo doutrinação religiosa, sobre o pretexto da lei federal que obriga a promoção da cultura e da história afro e indígena. As escolas estavam promovendo cultos. Nós entendemos, como foi dito pelo pastor Diego, claramente como um movimento religioso e não cultural, onde ali haviam músicas de adoração a entidades do candomblé e da Umbanda, momentos que eram travestidos de apresentações, mas que aparentavam se tratar de manifestações de fato, incorporações. Começou isso na Escola Maria Ortiz. Diante da informação, como presidente, eu fui até a escola. Hoje eu respondo a um processo judicial, um pedido de danos morais pela diretora, e além disso eu estou respondendo a algumas denúncias por intolerância religiosa no Ministério Público do Estado e no Ministério Público Federal. Mas isso, como foi dito, a publicidade disso, a partir dos próprios alunos, fez com que pipocassem denúncias do Estado inteiro. Na Serra, algumas, em Aracruz, nós tivemos também na Escola Misael. Teríamos, naquela semana, na Escola
em Guaraná, que já havia tido ano passado e ninguém ficou sabendo disso, mas diante da repercussão, o diretor cancelou. Tivemos em Montanha, tivemos em outras escolas de Vitória, tivemos em vários municípios esse tipo de doutrinação, e pelo que vem chegando de denúncia para a comissão, isso tem se tornado recorrente. E mais do que isso, isso vem sendo fomentado institucionalmente pela Secretaria de Educação do Estado. Nós fomos dialogar isso com o governo do Estado, com a Casa Civil, levamos ao conhecimento também do secretário de Educação, e, infelizmente, a posição que nós tivemos é no mesmo sentido daquilo que foi apresentado quanto à ideologia de gênero nas escolas. Eles não entendem, porque qual que é o nosso pleito? É o mesmo. Vai fazer esse tipo de movimento religioso na escola, que faça com consentimento, se é para fazer, que faça com consentimento e com o conhecimento dos pais. E que não seja obrigatório, porque, pasmem, além de não darem consentimento aos pais, o aluno que se sentia mal em participar disso, o aluno cristão, ele está sendo obrigado a participar dessas coisas, como aconteceu na Serra, como aconteceu no Maria Ortiz, está sendo ameaçado de ser transferido de escola, de ser expulso, de ser prejudicado. Tem relatos de que professores têm, quando alunos se manifestam contrário, professores têm o chamado de intolerantes, e mais do que isso, têm comentado com os outros alunos para que esses alunos pressionem naquilo que nós entendemos como bullying, induzindo alunos ao bullying, um bullying religioso. E nós estamos enfrentando isso no Estado do Espírito Santo. Dito isso, franqueio novamente a palavra para que a gente possa, caso tenha algum outro testemunho, mas principalmente para que a gente possa otimizar o horário também e democratizar aqui a participação de todos, após o pastor Bruno, aquele que já quiser se manifestar de quais as medidas que nós devemos tomar. Já registrando, como dito na fala do pastor Diego, a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, nós temos aqui todos os instrumentos para receber essas denúncias. Tem um disco denúncia, nós temos advogados, nós temos o corpo técnico para assessorar, para contribuir com as igrejas que são procuradas pelos pais ou eventualmente até pelos alunos. Graças e paz, irmãos. Primeiramente, quero, mais uma vez, como sempre, parabenizar o deputado Alcântara pelo posicionamento sempre muito coerente e corajoso. Sempre me lembro da rainha Esther, né, que foi questionado. Talvez não foi por isso que você foi colocado nessa posição, né? E você sempre está posicionado diante daquilo que vai garantir que o reino de Deus continue avançando e o nosso Estado continue sendo abençoado. Mas a minha fala, ela começa reforçando que nós estamos numa batalha espiritual, e por mais que seja óbvio falar sobre isso, que nós precisamos, primeiro, fundamentar essa batalha no mundo espiritual. Então, eu acredito que essa unidade de pastores e igrejas precisa acontecer, primeiramente, através da oração, né? E eu acredito realmente que, apesar disso ser óbvio, às vezes nós vamos muito para o campo natural e esquecemos que, antes de nós começarmos a agir com as nossas mãos, os nossos joelhos precisam estar em movimento. Acredito muito nisso, então gostaria de reforçar aquilo que eu sei que já é de conhecimento de todos, mas vejo como uma grande importância nós nos unirmos em oração. A segunda coisa que também me chamou a atenção na fala do pastor Diego é o texto que diz que o povo perece não por causa do ataque do inferno, não por causa da economia do país, mas por falta de conhecimento. A verdade é que eu creio que um grande percentual dos membros das nossas igrejas, dos evangélicos no Estado, não tem noção do que está acontecendo. Então, nós precisamos veicular uma forma de fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Por exemplo, com a minha igreja, com as minhas igrejas, eu consigo me comprometer, mas nós precisamos de uma força mesmo que faça chegar essa informação a cada cristão, a cada servo do Senhor aqui do nosso Estado, de forma clara, de forma prática também. Inclusive, o que o deputado citou, que foi o que torna essa lei constitucional. As informações que o deputado citou aqui, eu creio que são muito importantes também, porque na hora de um embate, de um questionamento, as igrejas estão posicionadas e realmente entendendo a respeito do assunto com clareza. Acredito muito nisso.
acredito que nós devemos conscientizar também as nossas igrejas a se posicionar quando verem algo dessa proporção. Por exemplo, eu não sabia de passeio da escola para terreiro. A informação me deixou aqui ainda mais alarmado, né? Mas que tal nós termos um meio de comunicação que nos permita acessar essas informações e nós conseguimos transmiti-las para o máximo de pessoas do nosso campo de influência? Porque assim a gente vai levantando mesmo um grupo de pessoas conscientizadas do que está acontecendo e incomodadas também. Porque eu não sou apenas cristão e pastor, eu sou pai de 3 meninas, né? Então, para mim, quando nós falamos de família, isso é muito forte, né? E nós sabemos que eles começaram de uma forma muito sutil. Tiraram o dia dos pais, o dia das mães da escola, e assim começa, até que eles vão realmente revelando quem são. Então, nós precisamos realmente estar posicionados. E, deputado, olhando quem foi que se levantou na direção contrária, a gente tem ainda mais certeza do nível de batalha que nós estamos traçando aqui, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós cremos nisso e nós vamos vencer, em nome de Jesus. Eu queria cumprimentar a todos aqui com a paz do Senhor. E minha longa experiência de escola, né? 33 anos dando aula, dirigindo escola, dirigindo município, e tive o prazer de dar aula para Alcântara 2 anos da sua vida, né? Na primeira escola particular de Aracruz, quando surgiu a escola particular, já era um menino de sorte, então estava lá já, e muito inteligente, por sinal. Não é porque está aqui agora, não, porque era um menino que fechava as provas, então era um orgulho mesmo ser sua professora, sempre foi, e além de uma educação muito fina, né, que teve. E depois, com o passar do tempo, a gente acaba se encontrando na frente, ele como vereador e eu de novo como secretário de Educação, e ali grandes batalhas foram travadas no município, quando sutilmente, é o que ele falou, realmente foram tirados Dia dos Pais, Dia das Mães, já com uma visão futurista lá na frente de que anularia isso porque já poderia ter 2 pais, 2 mães, então isso ia ferir, a criança ia se sentir mal, então não poderia. A princípio, a conversa na escola, né, que vinha da secretaria para nós, professores, até então, era que tinha alunos que não tinha pai, então ia se sentir ofendido, ia ficar triste, ou não tinha mãe, né, então era melhor o dia da família na escola. E aí a família poderia ser qualquer pessoa, todo mundo, né, enfim, mas isso já era algo para enganar o coração do professor e nos fazer entender, achar que realmente isso era verdade. Quando no final, pouco tempo depois, então surgiu a questão, né, da adoção, né, por casais né, afetivos, e colocar então essas crianças como tendo 2 pais, 2 mães, e, enfim, dessa forma. Mas eu acredito que nós, enquanto educadores, e o pastor não deixa de ser um educador, não deixa, porque ele educa a sua igreja, ele conduz o seu rebanho, sabe? É importante a gente traçar uma estratégia de disseminação dentro da igreja, fora da igreja, em reuniões, em escolas bíblicas dominicais, quem sabe, talvez, Alcântara, elaborarmos um informativo cristão para o dever, o papel da escola e os direitos da criança, a criança entender, ela ler com uma linguagem simples qual é o meu direito enquanto estudante. Ele não sabe, gente, ele não sabe o direito dele. O que vem, ele engole. É como colocar um punhado de comida suja na mente dele e ele vai absorvendo por ele não saber o que está se alimentando. Então, e aí, pois é, e aí existe uma situação que enquanto eu estava secretária, uma bibliotecária que ela tinha, uma serva do Senhor, ela leu um livro, porque o que acontecia? Os livros do MEC, eles iam, os paradidáticos, eles iam primeiro para a Secretaria de Educação, nós fazíamos, né, a avaliação daqueles livros, depois nós enviávamos para a escola. Para que isso não fosse parado, porque eles queriam desenvolver algumas teorias já
de erotizar as crianças mesmo, o que aconteceu? E eu vivi isso na pele, porque eu vivi as duas etapas. O livro passando dentro da secretaria e depois ele passando por cima da secretaria. Então, ele já saía direto ali do MEC para dentro da escola. Até que no município, uma bibliotecária, serva do Senhor, viu um livro sendo... Todas as crianças pegando aquele livro, o que tem esse livro que toda semana, esse livro não para na biblioteca, tinha só 3 exemplares, enquanto o sono não vem, e aí era bem legal que alguém procure esse livro para ler, para conhecer a essência desse livro, né? E esse livro, ele fazia, enquanto o sono não vem. Eu fui criticada, fui apedrejada, publiquei carta de repúdio, convidei pastores, padres, todo mundo enchia o auditório lá do polo da UAB, para debater aquele lixo pornográfico que estavam indo para as escolas, porque os pais não viam que quando o livrinho vai para casa para ler, é livrinho de história para desenvolver a leitura, ok? Todo pai olha isso, o pai não lê esse livro. E o que estava naqueles livros? Insinuando, né, que a menina deveria se entregar para o pai, né, e todo um castigo, toda uma situação ao redor daquela menina para que ela se entregasse ao pai. Né? Ela foi colocada num castelo, colocada lá num lugar separado, dando sal para ela, sem dar água, e para colocar no lugar da mãe, né? E a mãe seria empregada dela, se ela tivesse, né, essa ligação sexual com o pai. E ela era muito bonita, e ela foi até que um dia, ela não suportando a sede, se entrega ao pai. E isso as crianças de terceiro ano e 4º ano estavam pegando esse livro como lendo um conto de fada, gente. Até que isso me bate na secretaria, eu fiquei desesperada, falei, não, eu quero que recolhe tudo, veja tudo, fiz uma pilha, mandei uma ordem para a escola, e tinha um outro livrinho ainda, muito lindinho, com um jabuti, e um outro animalzinho, que incitava, que todo mundo aqui é adulto, né, o sexo anal, que um animalzinho colocava mel, né, no ânus do outro, e o outro ia brincar com ele e encontrava mel no lugar, tá? Porque era saboroso, né? Então, esse tipo de relação, mas querendo isso transportar para o adulto. Então, para a criança, estava realmente comendo um lixo literário. E quando eu vi isso, eu tive coragem de me levantar, de ir para cima, e tirei saquei, mandei fechar as bibliotecas por 15 dias. Foi um auê nas escolas, não foi fácil, que eu queria que passasse um pente fino em toda a biblioteca. Juntei todas as bibliotecárias, passei o que estava acontecendo, recolhemos, procurei alguns pastores para me ajudar, o pastor Luciano me ajudou bastante lá em Aracruz, os vereadores também, e eu comecei a fazer uma limpeza, porque eu tenho noção daquilo que é certo, que é errado, e eu fui criada num berço cristão, onde, enquanto estudante e até profissional da educação, eu nunca ensinei isso para as crianças, porque o papel da escola, né, o papel é desenvolver cidadãos críticos, conscientes e capazes de viver em sociedade. Esse é o verdadeiro papel da escola. E ainda passar o ensinamento cognitivo dessa criança e a questão também do conhecimento científico. Esse é o único papel da escola, não tem mais nenhum outro. Aí, o aluno nem é para educar. Educação é pai e mãe que dá. Tá? Não é a escola que vai dizer o que ele é, o que é certo ou errado, é pai e mãe. Senta aqui que eu vou conversar com você, porque eu não aprendi educação lá na escola. Meu pai me ensinou em casa, minha mãe também. E eu sempre até digo, eu não conheci Jesus na igreja, não foi lá. Eu conheci ele dentro de casa, porque o exemplo dos meus pais me ensinaram o que é Jesus. Meu pai é um homem de oração, e esse, para mim, é a coisa que mais eu me agarro. Qualquer situação de adversidade sobre mim, mesmo na vida profissional, eu vou para o joelho. Porque eu sei que tem resposta. Meu pai foi um homem cheio de respostas. Então essa educação que eu recebi, eu só aprendi a ler, escrever e conhecimento científico, mas ali foi tudo que eu passei para os meus alunos durante os 33 anos que eu passei dentro de escola, sendo ou secretária ou coordenadora. Então, passou disso. Isso aí após 2017, que nós começamos a abrir os olhos
que isso estava acontecendo na escola. Até então, ainda era realmente ensinar a criança a ler, escrever e passar o conhecimento científico. A partir do movimento afro que surgiu, né, criaram uma secretaria, né, de um ministério, depois isso foi distribuído para as universidades federais, e eu tinha, então, aí a unidade federal tinha em cada município o setor afro, que acho que é muito forte ali na Serra e também, e Aracruz também. Nós tínhamos um setor que ele foi extinto. Por que ele foi extinto dentro da escola? Porque foi extinto também, tiraram as verbas da UFES também, então eles não conseguiam fazer mais. E o que é tão assim, que é deprimente, e esse setor ele me fazia mal, passava no corredor, eu sentia porque eles só reuniam de portas fechadas e eu não participava. E eu fazia até questão de não participar. Mas teve uma situação muito dramática, que foi que estão levando os alunos, né? Mas antes dos alunos, eu não sabia... Passei da hora? Não. Finalizar, você fala dos professores. Aí os professores, eu tinha um problema sério, eu não sabia, gente. Eu tinha uma pessoa lá que era coordenadora, então ela dava formação para o município todo. E os professores formadores, aí chegou no ponto das crianças. Então foi fases. Eu peguei a fase da formação do professor. O que acontecia? Numa sexta para o sábado, ela separava o ônibus da secretaria, tinha um ônibus lá à disposição de excursões, e que ela, sábado, bem cedinho, eles vinham para a prainha, eu não sabia, porque a secretaria é muito grande, né? Ela trazia os professores para um culto afro aqui na prainha, em Vila Velha. Aí teve uma sexta-feira, já pelas 4 horas da tarde, aí chegou o motorista, que a mãe era da Igreja Batista, a família, e então ele chegou para mim, até uma ex-cunhada dele também era da Igreja do Pastor Valdo, não sei se ela ainda está lá, a Beth, a irmã Beth, Soeiro. O que aconteceu? Ele chegou assim, secretária quer falar com você. Mas o que foi? Chegou nervoso, eu não vou amanhã. Falei, mas não vai para onde? Mas só tem o senhor para dirigir o ônibus, seu Soeiro. O senhor que é o motorista oficial aí da formação. Ele falou assim, você sabe para onde esse povo está indo? Eu falei, não, eles vão para a formação. Eu achei que era, né, na UFES, formação normal, como a gente tinha. Não, eles vão para um culto afro na praia, para um centro de macumba. E ali elas passam a manhã inteira. Os professores do município aí, ele falou assim, eu não vou. Era a véspera da viagem. Eu travei. Eu, como serva do Senhor, travei. Falei, então, se você... Aí foi interessante, a coisa é tão... Eles escondem tanto que a gente, para saber, precisou um motorista me informar. E ali, então, eu assim, fiquei quieta, silenciei. Quando foi 10 horas da noite, enviei um recado para a coordenadora. Olha, infelizmente, o motorista não vai poder levar, e a essa hora eu não consigo mais ninguém. E ali, então, a viagem acabou e ninguém mais foi para a prainha pela prefeitura, não. Se quiser, vai sozinho. E aí, não sei o que deu lá, então, isso. Aí, agora passou, então, primeiro formaram os professores, agora estão chegando nos alunos. Ou seja, se a gente não combate isso, não traça uma estratégia onde as crianças são conscientizadas do qual é o direito dela enquanto aluno, e isso é muito importante porque nós desconhecemos, e os pais de conhecerem a proposta curricular da escola. A escola tem uma proposta curricular, que é elaborada através da Base Nacional Comum, que não tem nada a ver, não tem nada com o que está sendo colocado hoje nas escolas. Isso aí já é uma estratégia satânica mesmo, não tem nada a ver com a Base Nacional Comum, o ensino. Então, a gente precisa abrir os olhos e, realmente, não nos calar, mas sair daqui até com estratégia para que ele consiga montar algo que venha nos respaldar lá fora e disseminar esse conhecimento. Toda criança tem que saber qual é o direito dela. Eu vou aprender até aonde, né? Principalmente as crianças, gente, da educação infantil. Aos 5 aninhos de idade, ela tem consciência do que é certo e do que é errado. Professora, eu vou te dar 1 minuto para finalizar, porque a senhora gosta de falar mais do que pastor, já conheço, tá? Falta meia hora. É isso. Nós temos 30 minutos para finalizar. Sair daqui com propostas, né, que possa realmente a gente alcançar mais pessoas do que essa comissão, que apenas seja uma célula onde ela vai alcançar todo o nosso estado e a gente poder conseguir avançar cada vez mais. Obrigado. Já vou aqui anunciar o pastor Mário Nesto, que não foi anunciado ainda, e já vou passar a fala para ele antes, porém, por gentileza, hein, varão.
Antes, porém, duas coisas importantes. Primeiro delas olha a importância de termos pessoas com princípios e valores ocupando cargos importantes. Eu lembro que, quando esse livro chegou ao meu conhecimento, eu era presidente da Câmara Municipal na época de Aracruz, aí eu falei com a Ilza, chamei ela e falei, tem um livro que está acontecendo, se fosse uma outra secretária, com outros princípios, como o que está atualmente na SEDU, no Estado que se diz cristão, mas que de fato promove outros valores, e também é da sinagoga de Satanás, não é porque que está sendo transmitido aí que eu vou deixar de falar isso, nós não teríamos feito o recolhimento que ela bancou e que teve resistência de fato. Mas antes disso, talvez você não saiba, Ilza, mas essa coordenadora que usava o transporte público para levar professores contra a sua vontade para o centro de Macumba, ela quase foi a secretária no seu lugar, não sei se você lembra disso, e a posição que Deus nos colocou, a gente fez um enfrentamento e conseguimos, de fato, com que a Ilza fosse a nossa secretária lá, e foi uma bênção. Preciso ouvir a sua voz, pastor. Meus irmãos, eu quero, com alegria, cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria, eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui na Praia da Costa, amigo. É porque o pastor assembleiano começa pequenininho assim, daqui a pouco o fogo esquenta. Alegria, muito obrigado, deputado Alcântaro, muito obrigado, futura senadora Maguinha, vai ter meu voto, viu? Com alegria. Filha do meu amigo, senador Magno Malta, sou amigo dele há mais de 40 anos, e um orgulho para nós no Senado Federal. A todos os pastores aqui, eu estou ouvindo, você é pastora? Filha de pastor. Então, filha de peixe, peixinho Mas eu fiquei muito emocionado com a expressão e vendo a importância de termos alguém com princípios cristãos e com poder de voz, e com poder de ação, e com poder de mando. Porque se não tem lá uma secretária de educação com o nível, com o porte, com a coragem que essa mulher teve, essa situação teria prevalecido. Infelizmente, o governo do Estado, ele tem na sua secretaria um secretário de educação que diz ser evangélico, mas com pensamento e com princípios progressistas. Não se iludem, progressistas. E esta lei do deputado Alcântaro é uma lei de despertamento para a igreja, e que nós não podemos tapar os nossos olhos para isso. Eu ouvi o pastor Bruno dizendo que a igreja dele ali, ele vai poder fazer esse movimento. Eu, que sou da Assembleia de Deus, vou levar esse movimento, vou levar essa informação para os nossos pares. E isso não pode ficar pequeno. Eu ainda tinha um pouquinho de esperança de que o governo do Estado iria posicionar-se positivamente à lei. Mas depois que eu vi, e ainda a recomendação, trazendo para a inconstitucionalidade o que não é verdade, porque o que a lei diz aí é para regular a situação. E nós temos filhos, eu sou avô, minha cara é de bisavô, mas eu sou só avô. A gente tem netos que estão aí e que vão ser, irmãos, bombardeados com essas coisas. Pode até passar, mas nós precisamos de dar realmente o nosso grito. Nos juntarmos a esse posicionamento do Alcântaro, irmãos, e levarmos isso com muito conhecimento para o nosso povo. Porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Estou vendo aqui alguns pastores presbiterianos,
outros batistas, enfim, de diversas denominações, nós temos que nos juntar a essas associações que tem aí, às convenções, à sociedade de pastores, aos concílios, e nós falarmos uma linguagem só. Porque as nossas crianças capixabas não podem sofrer esse vilipêndio por causa de ações de um governo progressista que a gente tem. Então, eu me junto aos senhores, parabéns, pode contar conosco, conte comigo, conte com a nossa denominação, para que a gente possa dar voz a isso aí. Deus abençoe. Eu já falei em pé para poder falar baixinho, tá certo? E eu assentar. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Pois bem, acredito que a gente tem avançado aqui com os depoimentos, com o debate técnico sobre essas matérias, de propostas que eu tomei nota aqui. O pastor Bruno sugeriu a criação de uma rede, então a gente tem que avaliar a criação, qual o melhor formato disso, né? A gente pensar com a equipe como que a gente pode disponibilizar isso. Além disso, quero colocar à disposição a nossa comissão, mais uma vez, acho que é importante isso, a gente tem aqui advogados, temos pedagogos, temos pessoas que têm conhecimento de causa. Eu tenho promovido algumas palestras também, mas acredito que a gente pode ampliar. Eu até uma avaliação, vou botar a equipe para trabalhar mais, que eles estão colocando só eu para dar palestra. Mas nós temos 2 bons advogados também na comissão, e eu quero os colocar à disposição para darem palestras, para darem treinamentos sobre esse tema em específico. E coloco à disposição também. Outra à disposição. Então, assim, a gente montar isso, uma força-tarefa, né, para levar conhecimento às igrejas. E a outra proposta que foi aqui colocada, que foi da professora Ilza, de um informativo cristão. Assim, além do projeto de lei, como eu disse no começo, em oração eu tive a estratégia dessa cartilha. Eu desenhei uma cartilha junto à nossa equipe que me ajudou, em uma linguagem completamente voltada para a juventude, e a partir dessa semana, eu e a nossa equipe, nós vamos estar na frente das escolas. Eu vou estar panfletando nas escolas isso, na frente das escolas, a princípio estaduais, para despertar esse debate. Eu acredito que, a partir da entrega disso diretamente aos alunos do ambiente escolar, esses alunos eles vão nos trazer ainda mais denúncias, e creio eu que de coisas ainda mais terríveis daquilo que a gente tem ouvido. Fato é que existe a doutrinação, o pessoal que doutrina diz que não existe, mas se não existisse, eles não estariam tão preocupados com esse movimento. Existe a doutrinação. Essa doutrinação tem causado reflexos enormes na igreja, não sei na igreja dos senhores, mas posso falar pela minha igreja, porque além de ser professor de escola bíblica dos adultos, eu também sou dos jovens, e tenho ouvido muitos relatos de alunos que, inclusive, eles começam a relativizar os seus valores e princípios, eles começam a relativizar a Bíblia, porque ouvem na escola que a Bíblia é ultrapassada, que ela já não é mais atualizada, que o contexto que nós vivenciamos é outro. Os alunos, em sua maioria, não estão preparados para defender a sua fé e as suas crenças em um ambiente tão hostil como eles têm encontrado na escola. Creio que hoje em dia está muito fácil a pessoa ser crente, né? Porque virar crente está até na moda, mas sustentar de fato a sua fé não está na moda, não. Esse negócio está sendo cada vez mais difícil. Então, além de levar o direito aos alunos, eu creio que a igreja ela precisa se mobilizar para preparar os alunos para o ambiente hostil que eles têm enfrentado nas salas de aula. Nós precisamos, de fato, fazer esse enfrentamento. Acho que essas são algumas considerações. Quero mais uma vez abrir aqui para quem, sobretudo, especialmente para quem ainda não participou, caso queira deixar alguma sugestão, alguma contribuição para que a gente possa avançar no debate.
Graças e paz a todos. Eu sou o pastor Sérgio da Associação dos Capelães. Eu estou na igreja Atitude junto com o meu pastor Bruno, mas hoje aqui estou falando pelos capelães. Capelães são aqueles que passam por uma capacitação que estão dentro da igreja dos senhores. São servos do Senhor e muitos são professores de escola de ensino médio e ensino fundamental. E muitos conhecem toda a doutrina dentro da escola e também conhece a doutrina dentro das igrejas. Então, eu quero só colocar aqui, deputado, e agradecer o convite, para que nós tenhamos esse material, se possível em PDF, para que a gente possa disponibilizar para os capelães, principalmente os professores e professoras dentro das escolas, porque são servos do Senhor. E muitos pastores desses capelães não estão aqui presentes. Então, aqui a gente está colocando o nome da Associação dos Capelães do Espírito Santo à disposição para divulgar e dissipar essa informação, tá? Deus abençoe. Boa noite a todos. Eu sou bem desconhecida aqui de todo mundo, então só me apresentar rapidinho. Eu sou advogada, sou membro da Assembleia de Deus ali em Coqueiral de Itaparica, pastor Mário Souza, pastor Marinel também conhece. E a minha fala é mais no sentido de me colocar à disposição como advogada. Eu estou estarrecida com tudo que eu estou ouvindo aqui, e por isso eu digo que afirmando a fala de muitos dos senhores, que a maioria das pessoas das nossas igrejas não sabem o que está acontecendo. Então, eu acho que, assim como o pastor Marinelston disse, isso é uma situação que precisa ser levada a nível de convenção para todos os pastores e líderes, né? E também eu acho que a igreja precisa se posicionar no sentido de que nós ouvimos aqui, por exemplo, que o deputado Alcântaro, né, dando um exemplo de Esther, mas quando Esther foi se apresentar ao rei, ela disse: eu vou jejuar com as minhas moças, mas peçam ao povo para que jejuem também. Então, esse não é um trabalho só do deputado, é um trabalho de toda uma comunidade cristã, e que nós precisamos defender isso enquanto igreja. Então, a minha fala é no sentido de que isso precisa ser levado para a igreja. Nós já ouvimos aqui que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, estamos numa batalha espiritual, mas a igreja precisa ter ciência disso para que ela se posicione. E eu acho que palestras, seminários, né, reuniões de pais precisam acontecer com muita urgência. E aí, enquanto advogada, eu me coloco à disposição de forma gratuita de ir nessas igrejas que quiserem, né, o meu trabalho como advogada, para estar falando, auxiliando, conversando com os pais e assim, acho que, na verdade, os pais precisam primeiro tomar consciência disso para ensinar os seus filhos em casa e eles saberem, dentro da nossa Constituição, que o que eles vão fazer não é ilegal. Então, eu me coloco à disposição nesse sentido dos senhores, os pastores que estão aqui, né, que tiverem interesse, a gente pode pensar aí numa forma, numa palestra, num seminário, e a gente levar isso adiante. Isso não pode ficar só aqui nessa mesa, né? Nós precisamos levar isso adiante, assim como aquele povo orou e jejuou por Esther, que nós também possamos comover a nossa igreja a entrar nessa batalha em prol das pessoas que estão na liderança, como deputado, que é um trabalho maravilhoso. Deus te abençoe, parabéns por isso. Boa noite, me chamo Deise Fiorese, sou de Vila Velha. Agora eu entendo por que eu estou aqui. Como você disse, também sou desconhecida, sou da comunidade batista cristã, do pastor Pedro Noia, lá em Vila Velha. E eu recebi o convite essa semana, né, da Ellen, foi uma surpresa, me sinto muito honrada, deputado, e a todos aqui. Então, mais uma vez, agora eu sei porque eu estou nessa mesa de gigantes, né? É o Davizinho, né? Contra o Golias. Eu entendo, eu sei do meu chamado, sou pedagoga, sou professora, mais de 20 anos na educação, sou mãe de uma princesa que vai fazer 7 anos, mas eu sei, órfã também, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei por que eu estou aqui, mais uma vez, como abençoada que a secretária falou, a advogada também, a representatividade de Maguinha, que eu vi lá na ponte, na terceira ponte, aí no domingo. Então, assim, infelizmente, eu tenho que falar que eu não estou estarrecida.
Eu estou fora do sistema escolar, por minha própria vontade. Não quero mais estar, infelizmente. Lamento muito por isso, nem na particular, nem na pública, muito menos. Não quis fazer faculdade federal, passei na primeira fase e desisti. E isso foi em 1998. Nem foi agora. Muito menos agora. Então, assim, eu me coloco à disposição também. Tenho combatido junto com a igreja. Pastor Pedro Noia nem sabe que eu estou aqui. Ele vai saber amanhã, porque a gente está indo para um templo novo e amanhã a gente está em jejum lá em oração para marcar a primeira vez do culto no Templo Novo Itaparica. E mais uma minha líder, eu também sou professora da IBD, a tia da salinha, e a gente tem combatido não somente ideologia de gênero e a questão religiosa também, mas realmente a questão da prainha eu não sabia. A única coisa que eu fiquei surpresa foi essa. O restante, infelizmente, não. E então eu tenho combatido assim a questão do abuso sexual, prevenção de criança e adolescente. Lá na igreja a gente tem o Dia do Carinho, que é uma vez por ano. Esse ano foi no Aribiri, lá em Vila Velha. E infelizmente, como a Damares fala lá, né, pelo Brasil inteiro, o abuso sexual e a adultização que estourou essa semana com Felca. Para quem não conhece o youtuber Felca, a adultização é mais comum do que parece. Nas escolas, nas igrejas, eu tenho provas. Semana passada, e esse período do primeiro semestre, em escolas municipais de Vila Velha e estadual também de Vila Velha, e questão da minha própria família, então são provas que convictas, né, do jeito que eu estou falando, não abro a boca sem ter 100% de certeza. De rituais, sim, de rituais de Exu e outras coisas, né, similares, outras, né, entidades similares, de mãos sangrando na eletiva de cinema, de cortando a mão e fazendo ritual, derramando sangue sobre a cabeça de um homem com 2 chifres. Aconteceu essa semana. Semana não, desculpa, semana passada. E no primeiro semestre em educação municipal, crianças sendo adultizadas, sim, rebolando até o chão. Eu ouvi com meus ouvidos no portão da escola, em Vila Velha, né? Então, assim, eu não vou me calar. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição, como cristã, sim, por jejuar, sim, por orar, sim, combater, sim, pelas crianças, pelos adolescentes e tudo mais que a gente já sabe que a gente vai enfrentar aí fora, mas eu sei o Deus que eu sirvo, então a gente está amparado. Antes da gente encaminhar aqui para o encerramento, temos uma lei em vigor, também de minha autoria, que proíbe a veiculação, a divulgação de músicas de conteúdo sexual, de apologia ao crime e às drogas nas escolas do Estado do Espírito Santo, sejam quais escolas forem. Portanto, nós tivemos essa semana, infelizmente, o governador também, ele vetou parcialmente essa lei, a parte em que nós disponibilizávamos, oportunizávamos ao governo do Estado criar sanções administrativas e pecuniárias, porque a gente não pode diretamente promover isso. Ele vetou sob o pretexto de que nós estávamos querendo atribuição ao Estado. A SEDU ela já tem seus instrumentos de fiscalização, os conselhos tutelares, enfim, mas, infelizmente, mostrou que esse governo, no que tange aos costumes, ele é um governo progressista, é um governo que ele quer destruir as nossas famílias, que não prioriza as nossas famílias. Todavia, essa lei ela continua em vigor e, dentre os artigos que estão em vigor, dispõe que, em casos, quando a gente tiver conhecimento de que, de fato, está tendo músicas com esse conteúdo nas escolas, pode chamar a polícia. Nós temos uma lei em vigor e eles são obrigados a cessar imediatamente. Além disso, nós protocolamos hoje, como mencionou o Felca, que trouxe esse tema à tona, nós protocolamos hoje uma lei que denominamos Projeto de Lei Felca, para proibir a adultização das nossas crianças, seja na cultura, seja na escola, e mais do que isso, para obrigar os meios de comunicação a divulgarem campanhas publicitárias
na promoção do combate à exploração sexual e também dos mecanismos de denúncia, sobretudo o Disque 100. Então, essa lei ela começou a tramitar hoje, é uma outra batalha que nós teremos. Boa noite a todos. Pai do Senhor, me chamo Pastor Ramires, sou lá de Cariacica. Usando todas as falas, eu queria só complementar, deputado, é dizer que o senhor é um missionário no lugar certo. O senhor não está aí por acaso. Há um propósito de Deus. Mas eu queria dizer que, como uma das soluções que a gente pode usar a comissão, é fazer divisões no Estado, por regiões, e formar, dar cursos para ter uma formação, porque o que está faltando hoje é informação e formadores. Então, a comissão formando um público-alvo das igrejas, como pastores, esposos de pastores, superintendentes de EBD, professores de EBD, essas pessoas sendo formadas por uma comissão, e aí sim, essas notícias vão chegar. Nós precisamos ter formadores, e hoje não temos. A informação está chegando, mas não tem gente o suficiente para passar para frente. Então, se conseguir reunir em regiões de cada lugar do Estado, por exemplo, região Sul, formar lá 200 pessoas na região Sul, região Norte, mais 200, 300 pessoas, centro, na grande capital, se formarmos 400 líderes, para isso ser colocado na escola, na igreja, na EBD, se tornar pauta da EBD, com certeza, com a informação, os pais vão ficar atentos. Eu não sou pastor hoje de faculdades, nada. Eu sou pastor do beco. Eu entro nas vielas e a gente vê as coisas acontecendo ali. E muitos pais não têm informação. E os filhos também não têm segurança em se abrir com o pai e com a mãe do que está acontecendo nas escolas. E foi colocado aqui, por quê? Eles têm medo do que vai acontecer. Porque acontece isso com eles e eles não podem falar por medo do outro dia. Eu não estou aqui para ficar contando testemunho, mas assim, já sofri isso dentro de casa, com meu filho de 14 anos. Então, é necessário termos pessoas dentro das igrejas formadas com essas informações e como passar isso para frente e manter todo mundo na mesma linha de raciocínio. Para nenhum professor de EBD, nenhum pastor mudar o rumo da história. Consegue entender? Eu vou manter como missionário. Porque deputado, daqui 4 anos, pode ser que o senhor não esteja aqui, mas esteja em outro lugar onde Deus queira colocar o senhor. O senhor é um missionário, então eu vou tratar o senhor como missionário com todo respeito. Tá? Hoje o senhor está, mas o senhor é um homem de Deus missionário. O senhor está no lugar certo que Deus quis colocar para que a nossa voz chegue onde tem que chegar. Amém? Eu me recordei aqui, certa feita eu estava ministrando a palavra e ao final um irmão disse, é bonito de ver que a política não te tirou Deus. E a minha oração é para que, foi a minha resposta a ele, a minha oração é para que se um dia fosse para isso acontecer, que Deus me tire antes da política. Então, o senhor falou 4 anos, pode ser que o ano que vem eu não esteja aqui, glória a Deus por isso também. Enquanto isso a gente vai trabalhar. Antes, acho que foi o Dorietes, eu vou encerrar as inscrições com o Dorietes, acho que o Josivaldo tinha pedido a palavra também, mas antes, porém, nós temos aqui a proposta da informação, acho que está suprida por meio da cartilha, que, como eu disse, está numa linguagem jovem. Nós temos a avaliação de uma proposta da criação de uma rede de contato. A questão da formação ela é muito importante e, institucionalmente, eu já disponibilizei a minha pessoa para que a gente possa estar fazendo essa palestra e alguns outros da comissão também, para que a gente possa ampliar isso. A doutora também já se disponibilizou e certamente se levantarão outros, certo? Mas institucionalmente pela comissão isso, e aí eu queria colocar aqui para apreço, me veio uma ideia de que se nós fizermos também
uma espécie de mentoria online, será que atenderia também? Porque a gente pode disponibilizar, de repente, uma formação online e aí ela supera as barreiras territoriais, né? Então, a comissão tá nos ouvindo aí, a turma da comissão está de prontidão, para que a gente possa, então, preparar via comissão um curso para que a gente possa promover online aí e divulgar, obviamente, e mentorear essas pessoas que vão estar na ponta lá nos estudos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Uma honra estar com tantos ungidos do Senhor nessa noite, homens que Deus chamou para essa batalha, essa frente de batalha. Sou o pastor Dorietes, faço parte de uma missão nas praias, sou surfista de Cristo. E como pai, né, de 3 adolescentes, a Liz e a Sofia e o Benjamin, enfrentei isso dentro das escolas. Agradeço a Deus pela vida do Alcântara, né, a todos os pastores aqui. E a minha filha, a Sofia, ela enfrentou isso numa escola particular. Não se engane, não. E eu fui questionar o diretor na época, o Linus Paulo, ali em Laranjeiras. Ele disse que ele era obrigado a colocar, né, o ensino didático. O livro que fica dentro da escola não é o que chega na sua casa. E graças a Deus pela pandemia que o livro que ficava escondido na escola foi revelado para nós nas aulas, né, ali online. E a minha filha enfrentando isso, eu tomei uma decisão bem radical junto à minha esposa. A verdade é que o sistema educacional está falido, nós estaremos enxugando gelo. Se os pastores aqui presentes tiverem coragem de incentivar realmente as suas ovelhas a se posicionarem radicalmente, o governador vai voltar, porque nós somos a maioria. Quem manda no Espírito Santo são os evangélicos, nós somos a maioria. Eu tenho falado isso pelos bairros onde nós pastoreamos. Né? Nós temos ali, sim, todo respeito a todas as outras classes religiosas, mas nós não somos uma religião, nós somos o povo de Deus. E ali é notório, você vê que existia uma igreja católica e em torno do bairro tem mais de 500 igrejas evangélicas. Então, quem manda nesse estado aqui não é o mal, quem manda aqui somos nós. Pena que nós dormimos demais. Nós dormimos demais e hoje há um despertar espiritual, que nessa mesa haja esse espírito de coragem e saia o espírito de covardia dos nossos corações, de nós nos posicionarmos e darmos a cara para bater, fazer um vídeo. Queria propor aqui nosso irmão aqui, um aplicativo dentro desse contexto, um aplicativo onde todos os jovens têm um celular, e dentro desse aplicativo baixa-se um aplicativo e ali ele tem as leis dentro do seu celular. Ninguém anda mais com isso aqui. Isso aqui a pessoa vai olhar e vai jogar fora. Mas um aplicativo dentro do celular, ninguém vai jogar fora o seu aplicativo porque está dentro do seu celular. É um material poderoso, como este aqui e tantos outros. Mas eu tirei meus filhos da escola. Por quê, pastor? O senhor vai enfrentar porque eu tenho a plena convicção que o sistema educacional ele está falido. Não adianta, nós iremos lá enxugar gelo. Nós poderemos chegar ali e travarmos batalhas poderosas em oração, em debates, em aparelhar também, né, um sistema educacional, mas pena que nós cristãos abandonamos a escola. Nós não temos mais escolas cristãs, não temos mais. Então, que nós possamos ter essa coragem, nessa breve fala, de incentivar os pais realmente que estão sofrendo a perseguição. Poxa, por que mandar os nossos filhos para a Babilônia? Por que mandar os nossos filhos para serem escravos de novo no Egito? Deus colocou eles nas nossas mãos. Nós temos a autoridade, assim como Israel, de discipular os nossos filhos. E não adianta você mandar uma criança de 3, 4, 5 anos, uma cartilha dessa, ela não tem bagagem psicológica para enfrentar um professor que vai olhar para ela e vai destruí-la psicologicamente. Eu sempre incentivo na escola, claro, isso pode ser somente uma ideia, mas que essa ideia nasce daqui de uma coragem. Nós incentivamos também, nessa semana do Eixo nas escolas, todos os cristãos da nossa igreja, falam assim, não mande seu filho para a escola. Crie um evento dentro da sua igreja, onde em vez dele ir para a escola, ele vá ouvir a palavra de Deus na igreja. Uma outra cultura, uma cultura cristã. Fica aqui, né, a minha pequena participação. Creio que esse aplicativo será poderoso, né, em relação a todos os jovens que têm na sua mão o celular. Ninguém mais anda sem o celular. E que esses vídeos tenhamos coragem também de enfrentar o governador, por que não?
porque fomos nós que elegemos ele não está ali para ser, né, um ditador sobre nós. E nós não estamos aqui lutando pelo reinado de homens, nós estamos aqui lutando pelo reino de Deus, que já está implantado no nosso meio. É chegado a nós o reino de Deus. Agora cabe a nós, pastores, termos a coragem de ir lá e sermos como Moisés, e sermos como tantos outros que Deus levantou para tirar o povo da escravidão. Deus abençoe a todos, muito obrigado, em nome de Jesus. Fica consignado, então, a avaliação sobre o aplicativo, só registrando que a linguagem e a ideia da cartilha inicialmente são para os alunos da rede estadual, certo? Mas também temos que pensar nos menores também, uma estratégia para os menores. Pastor Valdo. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Diante de todas as falas aqui, e diante das inúmeras informações que aqui foram transmitidas pelos senhores, confesso que a maioria das informações e os relatos aqui ouvidos, acredito que a maioria das pessoas desconhece a gravidade deste problema tão sério que nós estamos enfrentando. Deputado, conte conosco. Queremos colocar a nossa igreja em Aracruz à sua disposição e te fazer um convite para que possa estar conosco na nossa próxima reunião de ministério com os obreiros, para levar mais informações em relação a todos esses fatos aqui elencados aqui nessa noite. Fica o convite aí para a próxima reunião estar conosco, para nos ajudar, para que nós possamos unir, dar as nossas mãos e combatermos esse mal que tem aí trazido tantos prejuízos às nossas crianças. Que Deus abençoe. Conte conosco. Pastor Josivaldo vai falar antes. Pastor Valdo, modestamente, ele fala convite, mas é uma convocação e intimação, então conte com a minha presença. Paz do Senhor a todos. Vou ser bem rápido. Até conversei com o pastor Valdo aqui. Sou presidente da UMADA, que é a União da Mocidade da Assembleia de Deus em Aracruz. Nós temos aproximadamente aí em torno de 1.000 jovens e adolescentes e pré-adolescente. Sou professor de escola dominical, fui líder de jovem, líder adolescente, e assim sucessivamente. Pela misericórdia de Deus, estou como presidente. Nós já temos a preocupação há muitos anos em relação às escolas, né? Sobrinhas, né? Que está meu cunhado aqui também, o pastor Gilmar, e nós montamos um movimento chamado Movimento School, que é o movimento cristão dentro das escolas. Não foi fácil. Mais de 5 anos nós tentando com a Secretaria de Educação, e não pode fazer nenhum culto dentro das escolas. Só que nós fizemos ao contrário, nós preparamos os nossos jovens e adolescentes da igreja para que eles pudessem fazer o culto. Nós não podemos entrar, só que eles, como estudante, eles podem estar lá. E, graças a Deus, de uns 2 anos para cá, isso deu resultado. Várias denúncias que chegaram até você, foi por causa, nós tivemos pessoas lá dentro das igrejas, dentro dos colégios, podemos chegar para a gente e falar o que está acontecendo. Então, uma contribuição que eu deixo também, não só preparar pastores, professores de escola dominical, mas também jovens dentro das suas igrejas que têm esse potencial. Porque talvez o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, não vai falar com o pai e com a mãe, mas vai falar com o coleguinha, com o amigo, e esse amigo cristão que vai fazer o discernimento disso aí. Então, deixo à disposição o nosso movimento School. Nós temos 2 movimentos, até estar conversando com o pastor. Nós temos um movimento maior também, que a gente está preparando para isso, sempre com cuidado, para não, vamos dizer assim, escandalizar ninguém, mas é um movimento que está dando resultado.
E eu creio que Deus levantou esse movimento para realmente estar dentro das escolas, para que nós, né, os pastores, os líderes e os pais, venham ter conhecimento realmente de tudo que está acontecendo ali dentro. E não é só doutrinação, tem muitas e muitas outras coisas que estão acontecendo dentro das escolas. Obrigado, Deus abençoe. Um segundo não vai conseguir falar, vou te dar 10 segundos. 10 segundos. Só complementando, nós da Associação dos Capelães, a gente tem mais ou menos 8 anos que a gente está lutando dentro das escolas e a gente consegue, porque a lei, prerrogativa nossa, qualquer servo do Senhor. Artigo 5º da Constituição, parágrafo 7º, diz que nós, servos de Deus, não capelão, todos nós temos o direito de ingressar em qualquer instituição para dar assistência religiosa. Todos nós, independente de ser pastor, capelão, servo, quem quer que seja, apenas temos que entrar num acordo com a instituição para saber dia, hora e local. Perfeito. São esses enfrentamentos que nós faremos. Dado o avanço do horário, eu quero aqui deixar consignadas as considerações, as sugestões. Acredito que os testemunhos aqui trazidos agregaram em muito, tenho certeza, para que todos nós, de forma conjunta, mas, sobretudo, para que nós possamos levar isso aos demais deputados, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez. Vou colocar à disposição a nossa comissão. A cartilha, esse aqui é um pré-lançamento, a gente não conseguiu rodar, não temos disponível aqui, na verdade, um número suficiente. Nós vamos fazer o lançamento nas escolas, mas caso algum pastor queira que essa cartilha chegue também à sua igreja, a gente vai disponibilizar, depois só entrar em contato, que a gente vai mandar imprimir uma quantidade, que seja fala a quantidade que é suficiente, a gente vai mandar rodar a cartilha. No mais, colocar a nossa comissão à disposição, a frente parlamentar à disposição, agradecer a presença de todos, destacando aqui mais uma vez a presença da Maguinha representando o senador Magno Malta. É importantíssimo nós termos esse tipo de debate, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas termos amparo também no Congresso Nacional. Levem isso também. O vereador Alex vai ser exonerado, hein, Varão? O vereador Alex está representado também, que é o nosso vereador lá em Aracruz, e me fez lembrar isso. Quem tem os seus vereadores aqui nos municípios, é importantíssimo a gente também travar esse debate no âmbito municipal. Muitas escolas também têm sofrido com isso, e coloque a nossa comissão à disposição deles também. Portanto, quero encerrar os trabalhos agradecendo a todos. Antes, porém, vou convidar o pastor Joel para fazer uma oração de encerramento desta reunião da Frente Parlamentar. Quero encerrar trazendo que eu estou com a afta, não posso falar muito, mas eu estou aqui representando o pastor João Manuel. Eu vou transmitir para ele o teor dessa reunião. A gente vai passar para os nossos irmãos a importância dessa reunião. Parabenizar aqui, Alcântara, pela produção dessa cartilha. Ficou muito boa, a linguagem jovial. Conseguiram colocar um filtro aqui, transformar Alcântara até no jovem aqui, ó. Ficou tremendo, né? Tem uns 10 anos. Mas vamos orar para que essa rede se estabeleça, amplie, e que nós possamos ampliar esse grupo, as intenções, os projetos que estão na mesa. Agradecemos, meu Deus, por esse momento, por essa reunião, por ter usado de forma maravilhosa o teu servo, o deputado Alcântara, que possa assim seguir avante, ó Deus, esse projeto, ampliando, ó Deus, essa mesa, essa visão, ampliando, Senhor, o grupo, que possamos atingir os nossos objetivos. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, e que haja outros momentos, outros encontros como esse. Ó Deus, a Ti louvamos e te pedimos que o nosso Estado do Espírito Santo venha a ser alcançado, ó Deus, pelo trabalho do Teu servo, que seja atingido, ó Deus, esse objetivo, e que muitos possam entender esse propósito. Abençoe, ó Deus, que possamos atingir também outras pessoas que não têm conhecimento ainda
desse trabalho. Aqueles que estão cegos, ó Deus, que convivem, que vivem e se alimentam de notícias, ó Deus, da grande mídia, certamente não sabem o que se passa no Brasil. Que possamos, ó Deus, alcançá-los também. Assim agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só antes de encerrar, registrar aqui que o QR Code ainda não está ativado, eventualmente se alguém tentou acessar, porque nós não fizemos o lançamento ainda. Portanto, mais uma vez agradecer a todos, que Deus possa os abençoar em Cristo. Um bom retorno, muito obrigado. Estamos à disposição, declaro encerrados os trabalhos desta reunião.